Então, gente, vamos iniciar nossa escola bíblica desta noite, agradecendo a Deus, pela oportunidade de aprender. Esta noite nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Eu vou orar aqui para ser mais rápido. Hoje temos gravação, Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por esta aula desta noite, pelos meus irmãos, ó Deus, que estão aqui, que tenham amor, meu Pai, pela tua palavra e pelo conhecimento. Derrama sobre nós, ó Pai, da tua graça e do teu poder. Fala conosco, Deus. Fala conosco, porque é uma aula muito importante. Nós precisamos aprender os dons que vêm do Santo Espírito de Deus. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, então vamos lá. A gente não pode confundir dons espirituais com fruto do Espírito. Inclusive ele saiu errado, saiu frutos do Espírito. Eu tive uma vida muito corrida hoje e eu acabei pegando esse slide, na verdade, na internet. Então, assim, é o fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22, Então, o fruto do Espírito, para a gente retomar, Gálatas 5:22 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, esse fruto do Espírito a gente estudou na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Então, os dons espirituais que nós vamos tratar hoje diz sobre palavra de sabedoria, fé, palavra de ciência ou conhecimento, dons de curar, operação de milagres ou maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, a igreja de Jesus, ela é equipada com esses dons. Na igreja existem pessoas com esses dons. Quando a igreja realmente é uma igreja que tem o foco no Espírito Santo, o Espírito Santo vem operar na igreja, vai ter palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres ou maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vamos para o texto bíblico. Vai comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12. E para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais, eles servem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então vamos lá. Os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo, no caso a igreja. Em relação aos dons espirituais, aos dons do Espírito Santo, devemos ter as seguintes atitudes. Primeiro, a gente não pode ser ignorante. Está lá em 1 Coríntios 12:2, que diz assim: a palavra diz assim: sabeis que, quando eres pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Então, quando a gente era pagão, que não conhecia a palavra de Deus, muitos de nós éramos ignorantes. A gente ia atrás de ídolos mudos. Então você, por exemplo, vai pegar uma estátua lá de gesso, de madeira. Às vezes a gente está na ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Por isso que nós temos que ter misericórdia e paciência com aqueles que ainda não foram libertos. Então aí começa assim: eu venho para a igreja, eu chego na igreja, e eu era ignorante, eu não conheço Jesus,
Muitas pessoas perseguem os cristãos evangélicos, que seguem a palavra de Deus. Obviamente nós não somos perfeitos, porém nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Então você, por exemplo, você participava de alguma religião que não tinha Jesus como centro, e você achava que aquilo era certo. Você está no tempo da ignorância. Então você vai rezar por algo que não tem boca, que é mudo, e você crê que aquilo lá vai te curar, vai te salvar. Você vai procurar pessoas que dizem ter revelação, dizem ter regressão espiritual, né? E estão na ignorância. Mas aí você chega na igreja, qualquer igreja que seja séria, ela começa a te mostrar os dons do corpo de Cristo dentro da igreja. Então vamos lá. Vamos lá em 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. A palavra diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Presbíteros aí, pastores, né? A palavra diz assim: nós não podemos ser negligentes. Você chega na igreja, aí Deus vai usar o pastor e vai impor as mãos sobre você, os presbíteros, e falar assim: olha, Deus tem um ministério na tua vida. Você pode ser negligente, simplesmente não aceitar, ou aceitar, mas não seguir desenvolvendo o teu ministério, o teu chamado. E aí Deus chama você de negligente, porque o Senhor Ele espera que a gente tenha no coração o desejo de fazer algo. O desejo de fazer. Então vou ler novamente aqui. 1 Timóteo 4,14. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Cada um de vocês aqui tem um dom. Eu vou provar para vocês. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado. O que é uma outorga? Estava uma fazenda do gerente esses dias aí. Tem outorga. O que é? A autorização para funcionar. Deus te dá autorização para você funcionar o dom que Ele te deu. Tremendo, né? A outorga por mensagem profética. Ou seja, uma mensagem profética de um homem de Deus diz: pastor Álvaro Sabatini, a partir de agora você vai ser um pastor na casa do Senhor. O Mineiro Rosa, a partir de agora você vai ser um pastor na casa do Senhor. Vai crescendo, diácono, presbítero, pastor. E aí os homens aceitam o chamado e começam a desenvolver o trabalho. Não é para o pastor Nelson, é para Deus. Então a Bíblia diz que nós não podemos abandonar o que Deus, por mensagem profética e por imposição de mãos. Veja bem, eu já vi muita besteira gospel. Então tem igrejas e pastores que pregam que não precisa fazer imposição de mãos. Então, está na Bíblia. Fala que não precisa ter o óleo de unção. Está na Bíblia. Precisa do óleo para ungir a pessoa, né? Isso é, você não pode se auto-ungir. Eu vou falar assim: eu acordei, mas hoje eu sou pastor, vou me auto-ungir. Não, porque a igreja tem que reconhecer a pessoa dessa maneira. A igreja vai reconhecer você, o corpo de Cristo. É sério isso? Amém? E aqui tudo bem? Então vamos lá agora em 1 Coríntios 12, 31. Voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 31. Diz assim a palavra: contudo, buscar com zelo os melhores dons. Então o que a gente precisa? Buscar com zelo os melhores dons. Então, por exemplo,
Eu tenho o dom de cantar, não eu. Alguém, você? Eu tenho um dom de louvor. A Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo. Você não pode subir e louvar de qualquer jeito. Você precisa se aperfeiçoar, você precisa buscar em Deus, porque a partir do momento que você sobe aqui, você está ministrando. Então você tem que buscar com zelo o teu dom. Está na recepção da igreja, buscar com zelo. A pessoa que está na recepção da igreja tem que ter o dom do amor, porque você vai encontrar todo tipo de gente. O pastor tem que ter o dom do amor, você vai ter todo tipo de gente. Não adianta a gente querer só receber aquele que eu gosto. Eu só vou receber corintiano, porque eu sou corintiano. Não, você tem que abraçar o palmeirense, o São Paulino, porque é o santista, né? A Bíblia diz que é santo, eu sou santo, então santo é uma bênção. Então, você tem que ter o amor, porque é um dom. Você vai cuidar das crianças. Aceitou o chamado, tem que cuidar com amor, porque as criancinhas também fazem parte do corpo de Cristo. Cuidar com zelo. Cada criancinha que a gente ora aqui, todo no início de culto, são crianças que fazem parte do corpo de Cristo. Por isso que o pastor Nelson ora, porque eu entendo elas como membros da igreja. Amém? Então, buscar com zelo. Buscar com zelo. Nós temos que ter zelo pelo que Deus nos chamou. Contudo, buscar com zelo os melhores dons. Então, como assim buscar com zelo os melhores dons? Agora vai ficar interessante. Você tem que reavivar o teu chamado. Você vai entender que o dom, quando você orar, Deus derrama sobre a tua vida. Vamos lá, em 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Timóteo 1,6. Você vai assistir essa aula, acompanhe todos os versículos, por favor. 2 Timóteo 1,6. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós não podemos ter vergonha do testemunho do nosso Senhor e Salvador. Então, o que acontece? Quantas pessoas tem na igreja desanimadas? É culpa do pastor? É culpa do pastor? É culpa da pastora? Não, é culpa da pessoa, porque a própria pessoa não reaviva o dom que Deus deu para ela. E aí é muito fácil colocar culpa. O pastor Álvaro não me chama para nada, o pastor Rubinei, o pastor Nelson, enfim, o pastor Alu. Não, nós é que temos que buscar em Deus, reavivar a nossa fé. Muitas das vezes a pessoa, ela tem um chamado ministerial, mas ela não ora, ela não jejua, ela não busca para Deus, em Deus. Então Deus fala assim, na palavra: reavive o dom que há em ti. O dom de Deus que habita em ti. Então é muito importante, porque é o dom de quem? De Deus. Quando a gente ora e alguém é curado, o dom é de quem? De Deus. Agora Deus escolhe. Isso é importante. Deus escolhe pessoas para realizar o dom. Mas como é que isso acontece, pastor? Eu também quero ter o dom de curar. Então vamos lá. Até aqui tudo bem, gente? Então vamos falar sobre o primeiro dom, que muita gente gosta de falar sobre isso. Tem muitas pessoas que vão atrás de igrejas, atrás disso, só que é muito perigoso. Diga: dom de revelação. Dom de revelação. Agora você vai falar: meu Deus, o que eu fui fazer naquele lugar? O dom de revelação tem a ver com
sabedoria. O dom da palavra de sabedoria é a habilidade dada por Deus de receber sabedoria sobrenatural para fins específicos. Você não pode sair por aí soltando dom para todo lugar de revelação. Quando Deus quer revelar algo, é para algo específico. Então, se você for em alguma igreja, em algum lugar, que o cara começa a dar metralhadora de dom, não é de Deus. Isso eu te garanto. Por quê? Porque o dom de revelação é um trabalho específico. Dificilmente Deus vai chegar numa igreja com 200, 100, 50 pessoas e te revelar a vida de todo mundo. Isso é uma coisa só para os incautos, só para quem não conhece a palavra de Deus, que vai atrás de uma coisa dessa. Porque é algo específico. Eu estava num culto, numa igreja pequenininha, poucas pessoas, mas Deus me levou lá porque Ele queria revelar algo. Eu não sabia. Quando eu cheguei na igreja, foi chegando as pessoas, e de repente entrou uma mulher com uma barriguinha de grávida. Olha, irmãos, a profundidade que Deus faz. Entrou aquela mulher com aquela barriguinha de grávida. E as irmãs passavam a mão na barriguinha dela. E a mulher só chorava. Aí o Senhor falou para mim: ela não está grávida, ela está doente. Aí você fala: meu Deus, é muita responsabilidade, gente. As pessoas que saem por aí soltando revelação, que nem metralhadora, elas vão pagar um preço alto com Deus. Porque ela fere pessoas, ela tira pessoas da igreja, quando ela revela algo que não vem de Deus. Está na palavra de Deus aí. Deus vai cobrar da pessoa. E aí, irmãos, como eu tenho esse conhecimento de Deus, eu tenho essa experiência com Deus, eu cheguei perto daquela moça, o pessoal do louvor estava tocando, eu falei para ela assim: todo lugar que você vai, dizem que você está grávida. Ela passou a cabeça e todo mundo: mas você não está grávida. Aí que ela começou a chorar de vez. Aí eu falei para ela: vem aqui na frente, que eu sei o que faço. Você tem um mioma. Aí a mulher, foi uma revelação, nunca vi uma mulher na minha vida. Eu chamei a pastora da igreja lá, pedi autorização para orar, coloquei óleo na cabeça da mulher, murchou na hora, irmão, na barriga da mulher. Ou seja, uma revelação para um fim específico. Entenda isso. Nunca esqueça disso. Se você for em alguma igreja, você vai visitar, você vai conhecer, você vai vir falar: olha, hoje a minha igreja foi uma bênção, teve um show de revelação. Tudo a obra do inimigo, ou obra da carne. Porque Deus, numa igreja de 200, 300 pessoas, tem que revelar 1, 2 ou 3, glória a Deus. Então esse negócio de revelar chave de casa, chave de carro, chave disso, chave daquilo, é muito perigoso. Porque eu conheço muitas pessoas que se afastaram do Evangelho porque foi revelado que não era para ser falado, não foi Deus que falou. Então ele fala: Deus prometeu, mas não me deu. Deus é fiel, se Ele prometeu, Ele vai te dar. Amém? Vai ter pergunta? Então vem cá, porque está gravando hoje. Não, vem. Quando você levantou a mão, vem. Gente, pergunta do Gustavo. Pastor, deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, você está orando por uma pessoa em casa. Você está orando lá de madrugada, está orando de madrugada lá pela pessoa, aí chega na hora do culto, Deus te responde. É considerada uma revelação ou é uma resposta de Deus? Ou revelação é só para uma pessoa, por exemplo, que você não conhece, você vai lá... É uma revelação. Por quê? Eu acabei de falar, né? A gente só vai te lembrar. Revelação, sabedoria, dom da palavra de sabedoria. É habilidade dada por Deus de receber sabedoria sobrenatural para fins específicos. Tinha uma moça aqui, a Priscila,
ela não conseguia se engravidar. E orando por ela de madrugada, ela ia viajar para os Estados Unidos. E eu falei para ela assim, ela ia viajar na outra semana, por exemplo. Eu falei para ela assim, você vai viajar grávida. Ela falou, como assim, pastor? Eu falei, você vai viajar grávida, mas eu vou viajar semana que vem. Eu falei, ou você está, ou você vai ficar grávida. Ela foi fazer o exame e estava grávida. Então é a palavra que Deus dá. Estou orando, Deus me fala. Quantas vezes, irmão, Deus fala comigo e Deus realmente faz. Então, isso aí é revelação, dom de revelação. Se você quer esse dom, pede para Deus, eu quero o dom da revelação. Só que você se prepare. Porque o dom da revelação, quando você recebe esse dom da revelação, você vai ter que ter autoridade espiritual, você vai ter que ter certeza de que Deus está falando com você. Eu acho assim, muito, as pessoas falam assim, pastor, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque Deus falou comigo. Eu fico olhando e falo, parabéns, viu? Porque eu vou te falar, para Deus falar comigo é uma prova. Você tem que pedir em Deus, buscar em Deus, jejuar, orar, a não ser que venha aquele míssil sobre a tua vida e você vai transmitir algo, nem sempre para você, para outra pessoa. Então, quando você tem um dom de revelação, você vai ser usado por Deus na vida de outras pessoas. Às vezes de ministério, às vezes de forma. Dom de revelação é específico. É um míssil que vai especificamente para alguém. Eu estava indo com o Lucas trabalhar. O Senhor falou para mim, vai agora ver o Álvaro. Deus me revelou que o Álvaro precisava de um encontro naquele momento. Eu falei para o Lucas, muda o caminho, vamos ver o Álvaro, pastor Álvaro. E aí o pastor Álvaro deu testemunho, que foi de Deus. Pela minha carne, eu jamais teria essa visão. Eu amo o pastor Álvaro, mas Deus falou, é agora isso daqui. Eu não posso simplesmente deixar de atender o pedido de Deus, a ordem de Deus. Não é o pedido, é a ordem. Manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Amém? Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Então, o segundo é, deixa eu ver se eu conhecimento. O dom da palavra de conhecimento é a revelação por Deus de fatos e informações que humanamente seria impossível saber. Eu tenho alguns testemunhos desse assunto. Desses dons aqui, Deus já me usou em todos. Por isso eu posso dar o testemunho para vocês. Conhecimento, o dom da palavra de conhecimento é a revelação por Deus de fatos e informações que humanamente ela seria impossível saber. Então, o dom de conhecimento, Deus te passa a informação que humanamente você não vai conseguir saber. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha que fazer um trabalho, eu fui visitar um banco. Aí o Senhor falou para mim, vou te levar nesse banco para você avisar a secretária do banco que o banco vai falir. Eu fui na reunião, cheguei na reunião, estava a secretária, do jeito que Deus me mostrou. Eu falei para ela assim, olha, Deus me mandou aqui para te dar uma mensagem. Tudo que eu vou fazer aqui hoje não vai dar em nada. Eu só vim aqui perto de você. Ela olhou para mim e falou, como assim? Você não me conhece? Não, não conheço. Mas o Senhor tem um amor pela tua vida. Ela, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, minha mãe está orando. Eu falei, olha, o que Deus pediu para te falar, ou seja, humanamente eu não saberia disso. É que esse banco vai falir, pega as tuas coisas, pede demissão, pede para te mandar embora e vai embora do banco. Ela olhou para mim e falou, não, isso é impossível.
Aí eu falei, eu vou falar para você 3 vezes. Esse banco vai falir, Deus falou para mim, pega as tuas coisas e vai embora. Se você quiser receber os teus direitos. Vou falar de novo. Esse banco vai falir, pega. Eu não sei se ela saiu, nunca mais vi a moça. Mas o banco faliu. O nome do banco é Banco Santos. Eu não teria a menor condição de saber disso. Mas eu tive uma reunião lá na Marginal Pinheiro, passei do lado lá hoje, perto do Pinheiro ali, era a sede deles. Deus te usa para confrontar as maluquices. Então, vou te dar um outro exemplo. Conhecimento, dom de conhecimento. Só Deus pode te dar esse dom. Eu fui em Tatuí, o Valmir que está vindo na igreja aqui agora, e o Lucas machucou a perna. Eu falei para Deus, o que o Senhor quer? Porque tudo que acontece na tua vida tem um porquê. Aí Deus falou para mim, vai lá na clínica. Chegamos na clínica, eu, o Valmir, a pastora e o Lucas. Entramos, o Lucas e a pastora entrou com o médico. Aí eu fiquei pensando, o que Deus quer? Eu comecei a olhar, eu sou meio louco, né? O que Deus quer? Aí veio uma moça. Falei, é você. Estava lotada a clínica. Falei, para, Satanás. A menina parou. Aí o Valmir falou, ô Neto, o que está fazendo aí? Falei, é Deus. Fui lá, peguei ela, trouxe ela, saí fora da clínica com ela. Falei, Valmir, ela ia se matar. O Valmir, você está de brincadeira? Estou falando sério. Aí eu falei, abre a bolsa dela. Abriu, ela estava tomada pelo... Tinha o veneno de rato, porque o veneno de rato aí dentro, me revelou. Veneno de rato. Pegando o veneno, jogando no bueiro. Aí eu falei, em nome de Jesus, volta. Ela voltou. Aí ela começou a chorar. Aí eu falei para ela assim, Deus me revelou que você ia fazer uma besteira. Ela falou, eu ia fazer. Ela pegou a bolsa, não, nós já tiramos da bolsa que estava aí. E ela ia se matar. Então é um dom de conhecimento. Eu não conheço nada, mas o Senhor conhece. Ele levou a gente lá para salvar aquela moça. Pastor, então o dom de conhecimento está ligado com o dom de revelação. Ou não, são duas coisas totalmente diferentes. Gente, a Bia está perguntando, o dom de conhecimento tem a ver com o dom de revelação? Tem conexão. Porém, o dom de revelação, Deus vai dar uma mensagem para alguém. O dom de conhecimento, Deus está libertando alguém de alguma coisa. Você recebe uma mensagem e você vai efetivamente para cuidar de alguém. Então, tem conexão, sim. Eu concordo com você, tem conexão. Mas o dom de conhecimento é um dom que Deus te dá, é uma revelação de Deus de fatos e informações que você não vai ter como saber. A revelação por si é você trazer uma mensagem para alguém, porque o dom de conhecimento pode ser para alguém ou para um grupo de pessoas. A revelação normalmente é focada mais no pessoal, na pessoa. Agora, o próximo dom é o dom, na minha opinião, é o mais importante. É o mais importante. Que é o dom de discernimento de espírito. Gente, de todos os dons que a gente está estudando, peça esse dom. Peça esse dom. Esse é o melhor de todos. O discernimento de espíritos é o reconhecimento dos espíritos nas diferentes manifestações e atividades, como também a habilidade em desafiar e lidar com esses espíritos. Você pode ir numa igreja e o pastor que está pregando está endemoniado, e ele está falando através
do espírito mau, mas vestido como um homem do bem. Então você tem que ter discernimento do espírito para compreender o que está sendo falado. Então eu vou dar um exemplo. Eu estava numa igreja, fui convidado, e no final do culto o pastor recebeu um missionário. E o cara chegou lá com um monte de foto, falou: olha, eu queria fazer uma campanha aqui na igreja para arrecadar fundos para as minhas crianças lá no Macapá. Quem vai no Macapá? É que nem a escola do Paquistão. Quem é que vai lá no Paquistão mesmo? Aí o pastor, eu estava quieto lá, eu não falava nada, não era pastor da igreja. Bom, e o pastor combinou com ele: ó, vamos fazer 4 quarta-feira, vamos fazer isso o quê, blá, blá, blá. Combinou, eu estou quieto. Aí o pastor perguntou: o que o senhor acha, pastor Leandro? Eu falei: o senhor está me perguntando o que eu acho. Ele falou: você é um vagabundo. Quando eu falei isso, o demônio se manifestou no cara. Aí começou o pastor e ele tocar burro. Tanto foi de Deus, pergunta ao pastor Luiz. Os dois eram gordinhos, era bem gordinho. Eu levantei os dois assim, com um braço e com o outro braço. Era o Espírito Santo. Eu joguei o cara para fora da igreja e falei para o pastor: ó, você fica quieto aqui. É como se eu estivesse levantando uma pena. E eles olharam para mim e falaram assim: nossa. Então, o cara foi lá para defraudar a igreja. E o pastor não detectou o discernimento espírita. Ele achava que aquele cara era um homem de Deus. E quando ele falava, eu sabia que ele era de Deus. Mas irmãos, uma coisa que você vai sempre ver no pastor Leandro: eu respeito. Quando eu estou numa igreja ou estou numa casa, eu sempre peço autorização para falar. Se eu estou numa igreja, o pastor XYZ, eu peço autorização. Se ele me deixar falar, eu falo. Se ele não deixar falar, vou te dar 3 exemplos. E esse, eu estava, uma vez, me convidado para pregar numa igreja. Aí a pastoral falou: você não faz, não vai, não só. Bom, aí teve um coral das irmãs. Coral das irmãs. Aí Deus falou para mim: ó, a regente foi endemoniada. Aí eu falei: gente, e eu ia pregar. Aí eu falei para o pastor: pastor, é o seguinte, eu tenho uma notícia para te dar. Ele: qual é, pastor? A sua regente do coral está endemoniada. Ele falou: não está. Eu falei: tá. Agora, eu só mexo se o senhor autorizar. O senhor vai lá? Não, daqui mesmo. Ele falou: quero ver. Eu falei: o senhor quer ver? Quero. Aí eu falei: irmã, gente. Ela: não estou dando melhor. Eu falei: em nome de Jesus, Satanás, eu te vi, sai daqui. Ele olhou e falou: misericórdia. Aí eu falei: irmã, vem aqui, eu vou orar com você. Ela saiu correndo, fui embora correndo da igreja. Discernimento espírito. Você tem que ter discernimento de espírito. A outra vez, eu estava numa igreja e o pastor me chamou para fazer uma vigília. Mas ele falou: antes da vigília, eu quero que o senhor ore por um jovem. E eu orei pelo jovem. E conforme eu estava descendo a escada da igreja, ele falou para mim assim: não é possível que Deus te usa toda vez, toda hora. Eu falei: veja bem, pastor, isso não é questão minha, é questão de Deus que faz isso. Aí ele falou para mim assim: eu duvido. O pastor falou isso para mim. Eu falei: olha, quando eu pisar na nave da igreja, a tua livre de louvor vai cair demoniado. Ele falou: isso eu duvido. Então, se duvida, vamos ver. Irmãos, conforme eu pisei assim, ó, a mulher ficou lá. Ele ficou, isso era umas 11 horas da noite. Eu ia ficar lá na vigília, fui embora. Ele ficou até 6 horas da manhã lá e não conseguiu expulsar o demônio da menina. Então você tem que ter discernimento de espírito e saber as pessoas que estão ao teu redor,
Discernimento do Espírito sobre tudo. Não deixa ninguém colocar a mão na tua cabeça. Não deixa, você não sabe quem é a pessoa. Pode ser a pessoa mais santa do Brasil. Mas para você conhecer a pessoa, você precisa andar com ela. Então aqui você sabe quem é o pastor Rubinei, quem é o pastor Alvo, quem é o pastor Lucas, a pastora Lu, a Débora, vou chamar ela de pastora, a Débora, as irmãs da igreja, os evangelistas. Então se você vai numa igreja, qualquer aí, você não sabe quem é quem. Então você tem que discernir. Eu não tenho esse discernimento. Às vezes eu vejo na internet pessoas que são milhares de seguidores, milhões de seguidores, e eu não dou uma moeda para a pessoa, como pessoas de Deus. Por quê? As pessoas não têm discernimento espírita, ela vai atrás. Ela vai atrás, mas ela não sabe. Então é melhor uma igreja que você conheça as pessoas, que você tenha relacionamento, do que aquele monte de gente que não tem caminho nenhum. O pastor não tem relacionamento com a igreja, significa que você não sabe quem é o pastor. Então, para você saber, você precisa pedir para Deus discernimento de espírito, para discernir. Olha, eu conheci um pastor que ele era do Rio de Janeiro. E a igreja dele, as irmãs ficam virando assim. Ele me mostrou o vídeo. Aí eu falei para ele assim, eu estava lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, pastor, eu posso falar para o senhor de real, de verdade? Ele falou, pode, pastor? Eu falei, essas irmãs estão todas endemoniadas na igreja. Ele falou, é verdade, tá mesmo. Eu falei, por que estão sendo expulsos? Ele falou, não, porque eles faziam a igreja. Deixa os demônios ficar lá brincando, fazendo, e a presidência da igreja falou que não é para mexer. Deixa o povo lá virando. A igreja parecia um centro de candomblé urbano. Eu falei, então tá. Significa que quando você discernir o espírito, você tem que expulsar. Eu não sei se aqui o pessoal é da época que uma mulher começou a falar em línguas ali em cima. E eu falei, em nome de Jesus, cala a boca! Aí saiu sangue na boca da mulher, ficou tudo cheio de sangue, a igreja. Alguém lembra disso? Ficou tudo sangrentado nisso. O piso branco, tudo cheio de sangue. Por quê? Discernimento espírito. Na casa da Aline, uma vez eu fui fazer o culto, chegou um rapaz lá, começou a cantar a música, ainda a música é crente. O único, cantava bem, é digno de receber a honra e a glória. Ele estava cantando. A igreja calou-se, porque nós somos um só corpo. Aí eu falei, é o próprio Satanás enviando os anjos dele aqui para perturbar a gente. Não era Deus, não era Deus. Aí o rapaz foi embora. Eu falei, vem aqui para ser liberto. Você pode, né? Então, discernimento do espírito é muito importante. Por quê? Vem alguém com a mão na sua cabeça. Você sabe quem é a pessoa? Você conhece a pessoa? Você sabe a história da pessoa? Tem que tomar cuidado. Tem que discernir. Amém? Nunca coloque a mão na cumbuca que não é sua. Pode falar, meu irmão. Você tem que orar muito, jejuar muito. Não, aí você. Não, é assim. Veja bem, tem muitas pessoas que têm um dom, como a gente acabou de ler, está escondido. Eu estava no mercado, então o dom é em todo lugar. Eu estava no mercado e encontrei um jovem. Eu falei para ele assim, olha jovem, tem uma coisa para te falar. Aí é o dom da sabedoria com o dom da revelação. Eu falei para ele assim, olha, se você não se arrepender, você não tem 3 meses de vida. Ele olhou para mim, chorou, chora, né? Chorou. Aí passou mais ou menos 2 meses e meio e morreu num hotel com uma mulher com negócio de droga, quando usa muita droga, overdose.
O que Deus falou aconteceu assim, ó. Pum. Depois eu recebi a notícia. Mas era um menino que tinha um dom. Eu falei para ele: teu dom é enterrado. Se você não reativar o dom, já vai te matar. Porque quando você enterra o teu dom, o inimigo vem com fúria contra você. Ah, eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Ah, eu não vou na igreja porque eu tenho jogo. Eu não vou na igreja. Deus levanta outro. Pastor Nelson não pregar, tem outro. Tem pastor Rubineiro, tem pastor Alva, tem pastor Bruno. Pastor Rubineiro não quiser, tem outro que vem. Pastor Alva não quiser, tem outro. Pastor Alva não quiser louvar, tem outro para louvar. Porque a obra de Deus ela é um organismo vivo, ela não para. Se a gente parar, Deus mata a gente. Como é que mata? De várias maneiras. Mata espiritualmente e mata a carne também. Ah, eu não quero, não vou. Não. Deus não vai pegar na tua mãozinha e trazer você para a igreja, ou fazer você orar, ou fazer você buscar. Você vê a Chal, estava lá no Canadá. Eu imagino que ela estava querendo fazer a obra, porque eu conheço a menina. Já voltou, todo mundo já estava louvando. Bonito. Ah, eu quero fazer a obra. Porque me dá prazer fazer a obra. Amém? Alguma pergunta por enquanto? Então nós falamos. Gente, que está na internet não, está no vídeo aí. Nós falamos dom de revelação. É um dom, habilidade para fins específicos. Nós falamos do dom de conhecimento, o dom da palavra de conhecimento, revelação por Deus de fatos e informações que humanamente seria impossível saber. Por exemplo, os planetas. Cada dia é um planeta novo, a gente não sabe. Dom de conhecimento. Discernimento de espírito, dom muito importante. Você discernir se o espírito que está falando, por exemplo, alguém vem e fala: irmã, assim diz o Senhor. Você fala: cala a boca, diabo. Você tem que discernir se aquilo vem de Deus ou não. Se não vem de Deus, você fala: olha, vou contar para vocês. Eu fui numa igreja uma vez. Conforme eu entrei na igreja, veio uma mulher. Eita, assim diz o Senhor. Eu falei: lá vem bomba. Eita, que a tua casa é uma bagunça, é uma briga, não sei o que. Eu deixei ela falar tudo. Amém? Eu falei: não, amém. Não, amém, querido. Bom, pastor Nelson meio doido. Eu falei: pastor Aluno, nós vamos no culto da igreja lá. E eu quero encontrar uma profeta, uma falsa profeta lá. Eu cheguei na igreja. A mulher já me olhou assim de igreja. Eu falei: oi, irmã, paz do Senhor. Ela: paz, caramba. Falei: lembra de mim, irmã? Não estou lembrada não. Está lembrada não, irmã? Lembra que a senhora falou que minha casa era uma bagunça, era uma briga? A varoa está aqui, ó, fala para ela. Olha, irmã, na minha casa não tem briga não. Não. Saiu correndo. Falsa profeta. Você vai receber essa palavra? Não. Entendeu? Então, é muito sério isso. Teus filhos, sua casa é uma bênção, e você cala a boca, Satanás. Eu sou vencedor, eu sou uma bênção, e sou bonita aí, né, gente? Amém, gente? Então vamos lá. Esses dons que eu acabei de falar, está no item número 1 aqui, são dons de revelação. Essa sequência. Então, nos dons de revelação, eu acabei até não sendo bem claro. Nos dons de revelação é dividido em sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Tá? É que eu acabei não tendo essa habilidade de falar. Agora nós vamos falar sobre dons de expressão. O que é o dom de expressão? É o dom de falar. Então você sabe, às vezes eu chamo alguém para falar aqui na igreja, para pregar, você vê uma facilidade de falar. Meu Deus, eu sou pessoa. Quando ela aprendeu a fazer isso? Então, isso são dons de expressão. O primeiro dom de expressão está lá: dom de línguas. Aí, o que é dom de língua? Capacita o crente a falar uma linguagem que ele não conhece. Você já viu na igreja a pessoa falar em línguas? Eu não gosto de imitar, porque isso Deus não gosta. Então a pessoa fala em línguas. Você está do lado, está falando em línguas, mas o que esse cara está falando? Tiago Rosa falou em línguas aqui. Para que serve o dom de línguas? Para edificação pessoal.
Então as pessoas fazem uma confusão muito grande. Por quê? O que acontece na igreja de forma geral? As pessoas ouvem, há 20 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás, alguém falar e vai trazendo o menino. Mas ela não vai verificar se aquilo está certo ou não. Por exemplo, eu já vi várias igrejas, vários irmãos falar, fica em espírito de oração. Isso não existe. Porque oração não tem espírito. Você tem que falar, fique, orar em espírito, não espírito de oração. Mas isso é uma coisa que traz. Você ouve o pastor falar, o outro falar, você pega a mania de falar. Mas isso não existe. Qualquer lugar, você fala amém. É orar em espírito. Espírito de oração não existe. Então são manias de falar. Então, o falar em línguas. O que eu quero dizer? Tem pessoas que falam assim: você já é batizado do Espírito Santo? Sim ou não? A pessoa fala, porque ela pensa que ser batizado do Espírito Santo é falar em línguas. E não é. Então, eu conheço um rapaz que ele foi numa igreja e o pastor perguntou para ele: olha, imagina que situação cômica. O pastor falou para ele assim: você é batizado do Espírito Santo? Ele falou: sou. Então fala em línguas. Aí ele começou a falar em línguas. Só que não pelo Espírito. Quando você vai falar em línguas, é pelo Espírito de Deus. Não é você que vai sair falando em línguas. Entendeu? Então, quando você aceita Jesus, quando você se batiza, você recebe o Espírito Santo. O falar em línguas é uma evidência que você tem o Espírito Santo. Então, aqui na igreja, alguns irmãos falam em línguas, outros não. Mas quem não fala em línguas não significa que ele não tem o Espírito Santo. É apenas um dom que ele não tem. Porque ele tem outros dons. Está claro isso? Você não pode falar que o menino não tem Espírito Santo, o pastoral não tem Espírito Santo, porque não fala em línguas, por exemplo. Não, porque ele tem outros dons. Porque às vezes a pessoa fala em línguas e fala em línguas também, fofoca pra caramba. É a língua solta. Então fala em línguas, mas é fofoqueiro, ou seja, difícil, né? Então falar em línguas é uma capacitação do crente para falar uma linguagem que ele não conhece. Então, por exemplo, de repente uma pessoa começa a falar em línguas na igreja. Para que serve? Para nada. Para a igreja. Para a igreja não é para nada, serve para ele. Agora, se ele começar a falar em línguas e levantar alguém da igreja para interpretar, ele começou. Eu conheço uma pessoa que foi numa igreja, ele ficou 2 horas no culto, o pastor levantou, subiu ali no púlpito, ficou 2 horas falando em língua. E todo mundo ouvindo ele falar em língua. E o pessoal, aleluia, aleluia. Mas ninguém entendeu nada que ele falou. Ou seja, para a igreja não serve para nada. Entendeu isso, gente? Está na Bíblia. Agora, se levanta alguém para interpretação, você vai trazer uma linguagem conhecida, a mensagem à igreja, que foi dada por meio do dom de línguas. Por exemplo, e se eu vi, menino, o pastor Takayama, da Igreja Assembleia de Deus, foi na igreja da minha mãe, na época. Antes dele pregar, Deus levantou a minha mãe falando em línguas, Dona Alice. Ela começou a falar em língua árabe. E ela estava falando japonês. Aí o pastor, na época, tinha um sininho, né? Para minha mãe ficar quieta, né? Tipo, o sininho é cala a boca. Aí o pastor Takayama falou assim: cuidado que Deus vai te matar. Aí ele agora não subiu. Eu olhando isso claramente. E minha mãe falando em língua lá. A igreja, quando o pastor Takayama falou, todo mundo. Que tem uma ciumeira, sabe esse negócio aí? Essas igrejas aí. O que isso? Terminou minha mãe de falar, sentou. Aí o pastor falou assim: gente, igreja, eu vou interpretar o que a irmã falou. Eu ia fazer uma viagem para o Japão, estava tudo certo, só que Deus hoje acabou de falar que eu não posso ir. Em japonês, ninguém entendeu nada, só ele. Então,
eu peço perdão para Deus porque eu estava fazendo pela carne. E eu pedi para Deus me revelar se essa viagem era dele. Olha, não é. E aí Deus levantou a irmã e falou: fica quieto no teu lugar, porque não é momento de você viajar. Foi útil para o pastor. Deus levantou a irmã, que não sabe falar em japonês, para falar. Esse tipo de falar em línguas é o que aconteceu no Pentecostes. Exatamente. Esse falar em línguas, o pastor Rubinei acabou de fazer um comentário. É o que aconteceu no Pentecostes, exatamente isso. Que isso é bíblico. Então você batizou nas águas. Imediatamente o Espírito Santo pousa sobre você. E aí, com o tempo, você vai buscando Deus, Deus vai te dando dons. Um dos dons que Ele pode dar é falar em línguas, mas para edificação pessoal, interpretação de línguas. Amém, igreja? E aí, um outro dom, que é complicado, profecia, é a anunciação de uma mensagem de Deus para a igreja, recebendo-a do Espírito Santo enquanto estiver falando. Presta atenção. A profecia, ela está dentro da Bíblia. Essa é a profecia principal. Essa é a profecia. Tudo que falarem para você, quer seja o pastor Nelson, qualquer pessoa, se trouxer alguma mensagem para você que não se conecta com a palavra, anátema, esquece. Tudo que é falado, qualquer homem, qualquer pessoa que se diz em Deus, se ela fala algo que está fora da palavra de Deus, ela traz uma profecia para você que não fecha, a conta não fecha, esquece, é barriga cheia, que eu falo, é barriga cheia. A pessoa está de barriga cheia, acaba se empolgando e falando que não deve. Às vezes não é maldade da pessoa. Porém, você tem que tomar muito cuidado. Normalmente as profecias de Deus, ela está conectada com o mundo espiritual, com as coisas de Deus. Porque ele está anunciando uma mensagem de Deus para a igreja. Normalmente a profecia, ela é para a igreja. Profeticamente, uma igreja profética é uma igreja que ela avança. Por exemplo, quando Deus falou para o pastor Nelson: vamos para o Paquistão. Se não fosse de Deus, a gente estaria no Paquistão? Não estaria. 5 anos. Claro. Então é muito perigoso. Aí eu fui orar a Deus, pedir a Deus, porque a profecia, ela vai abençoar toda a igreja. Não é só o pastor Nelson, não é só o pastor Rubens. Toda a igreja. Porque quando a igreja se levanta para ajudar alguém lá no Paquistão, que a gente nem conhece, é uma profecia de Deus para salvar os perdidos do outro lado do mundo. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não entrar em profetada. Tem que tomar muito cuidado. As pessoas confundem revelação com profecia. Revelação, a gente acabou de estudar, algo específico. Profecia, toda igreja. Se a pessoa não tem uma visão profética, ela começa eu tenho uma profecia para você. Não, a profecia é para a igreja, a profecia é para o corpo. Amém? A profecia, ela tem que ser para bênção, ou ela pode ser para maldição também, ou não? Não, então, a profecia, veja bem, o que é uma visão profética? Pode ser também para coisa ruim. O rei estava doente, Ezequias. O profeta entrou no palácio, falou assim: você vai morrer. Ele virou a cabeça para o outro lado, começou a chorar e falar para Deus: eu falei, Senhor, eu tenho seguido os teus estatutos, eu tenho feito a vontade. Antes do profeta sair do pátio do palácio, Deus falou para ele: volta lá e fala para ele que por essa humilhação eu vou dar mais 15 anos para ele. Ou seja,
O profeta foi lá e falou: ó, arruma as coisas aí, porque arruma a tua casa, passa os dinheiros com a mulher aí. Aí ele pediu perdão para Deus. E várias passagens na Bíblia, várias. Aí uma trouxe uma na quarta-feira, né? Que o povo esqueceu de Deus. Aí Deus falou: eu vou destruir vocês. Aí Deus levantou o profeta foi lá, falou com o rei entendeu a mensagem, pediu perdão para Deus, Deus restaurou. Então tem que tomar muito cuidado. Então a profecia ela pode ser tanto para o bem, quanto para, olha, chegou o tempo. A gente não recebe notícia boa, recebe notícia ruim também, infelizmente, né? Então, existe revelação. Quantas revelações já teve aqui na igreja? Do Joilson que foi viajar, e Deus, se Deus não revela, aí a pessoa vai meio folgada, né? Vai meio, jogaram pedra para tentar roubar o menino, vários, né? Vários acontecimentos. Então, a profecia é a anunciação de uma mensagem de Deus para a igreja, recebendo do Espírito Santo enquanto estiver falando. Então, às vezes está falando ali, acontece comigo, de repente Deus, Deus manda a mensagem. Você está pregando, Deus está falando. E às vezes a profecia está na palavra. Tem uma pregação que o pastor Rodinei fez aqui, eu não me esqueço. Essa palavra é profética, Hebreus 14, que ele pregou. Nunca esqueço. Palavras que o pastor Álvaro pregou, o Lucas prega, então você vai guardando. O que é a profecia? É quando você ouve a palavra e a palavra fica no teu coração. Você vai para casa, puxa, palavra hoje do pastor Arvinho lá, palavra hoje do Rubio, palavra dos irmãos, bênção. Deus usou para falar comigo. Você guarda no teu coração aquela palavra, que é o principal. É quando essa palavra entra no teu coração. Por isso que é muito perigoso esse negócio do povo ir atrás de profecia, porque você pode pegar uns profetas de Baal aí, e aí você acaba se abandonando a palavra de Deus. Amém? Bom, vamos seguir? Agora tem dons de poder e, bom, o dom de poder é fazer, é quando você faz. Então Deus vai levantar os irmãos da igreja para fazer, porque senão vai cortar o vídeo, né? Dom de poder, é rapidinho, só mais uma hora. Fé, quem quer ter dom de fé aqui? A palavra do Senhor diz que a fé, se você não tem, você pode pedir que ele aumente. A fé é crer em Deus pela realização do impossível. Isso é fé. Fé é quando você não vê nada, mas você crê. Eu tenho vários exemplos dessa questão. Fé é quando alguém pede oração para você, não consegue vender a casa está emboscada e não sei o que, e aí você fala: vai vender a casa em nome de Jesus, aleluia, vai dando glória, irmão, vamos fazer um culto de ação de graças logo. Então, aí a irmã Vanessa, eu falei: vamos fazer um culto de ação de graças antes de vender, não foi? Aí depois dos dias ela vendeu a casa, Jesus vendeu. A fé é uma coisa que você transita no impossível. Você transita no impossível, porque o possível é fácil, o possível é tranquilo. Agora é transitar no impossível. A segunda, de ação. Então você quer ter ação na igreja? Fala: Senhor, eu quero fé. Diga: Senhor, eu quero fé. Senhor, eu quero fé. Cura. Então, cura, transmissão de cura para o corpo físico em certas condições específicas. Se você falar assim: eu quero o dom de curar, Deus vai te mandar doente. Você quer o dom de curar? Então tome doente para ser curado. Então cuidado, você pediu para Deus, porque Deus vai ouvir e vai responder.
sabe o dom que a minha mãe tem? Tinha, agora não, né? Mas ela tinha o dom de ir no hospital e o povo morrer. Ela ia lá no hospital, não morria, o cara não morria, a mulher não morria, ficava lá, morre não morre, Aí ela ia lá e falava assim: é um dom, você precisa pedir perdão para alguém? Ah, precisa. Aí vinha a família toda, pedia perdão, daqui 2 horas morria. Mas muitos. Eu tenho um dom, por exemplo, que a pessoa fica grávida. Mas muito, cara, mas muito grávida, mas muito, mas quando eu digo muito, é muito. Né? De curar, enfim. Então, cura. Porque parece que não, mas isso é uma cura. Porque quando a pessoa está lá doente no hospital, morre, não morre, a família está doente junto. Então, minha mãe fala assim: irmã, não sei o que, precisa morrer, mas ela não morre, precisa ir lá. Aí ela vai lá. Aí, irmã, eu pedi perdão para quem? Meu marido, meus filhos, todo mundo lá. Aí ela falava assim: falava o marido, você sabe, né? Minha mãe. Aí o pastor era isso lá. Levava, pedia perdão, já podia chamar o céu. É verdade. Gente, mas é o céu, que é importante. Porque quando Deus quer salvar, a pessoa fica morre, Deus não deixa morrer para ir para o inferno. Gente, é sério esse negócio. Lembra da Débora? Falou assim: meu tio, ela falou assim: pastor, eu quero que meu tio foi para o inferno. Vai lá, fala para o teu tio aceitar Jesus. Acabou. Tem como a gente brigar com isso? Aí ela está se até hoje. Fazer o quê? Milagres, realização impossível. Milagre, realização impossível. Por exemplo, eu já orei por um morto que ressuscitou. E o pastor ficava doido, falava assim: eu também vou orar por um morto que vai ressuscitar. Eu falei: não. Mas é uma ciumeira, né? Eu falei: irmão, se Deus tem um chamado para cada um. Já orei para o cérebro, ele chegou, isso é realização de milagre, sinais e maravilhas. Ele já orou por o paralítico que andou, já orou por. Isso é milagre, isso é sinal e maravilha que Deus faz. Só que para a glória dele. Né? Então, esses dons que eu estou falando, dons do Espírito Santo, edificam. Então vamos lá, 1 Coríntios 14, 3 e 5. Já estamos, você que está aí ouvindo, já estamos nos finalmente. Primeiro Coríntios 13, desculpa, 1 Coríntios 14, 3 a 5. Diz assim, aqui é importante. A gente vai ler aqui assim, 1 Coríntios 14, 3 a 5. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Está vendo? Profetiza para a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Claro isso? Então, como as pessoas não conhecem Bíblia, elas falam assim: nossa, o irmão profetizou para mim. Não, tem que profetizar para a igreja. O irmão falou em línguas, não resolveu nada. Teve interpretação? Não, então é para ele. Quando você prega a palavra aqui, você pregou a palavra, você está profetizando. Desceu uma palavra bíblica, né? Por que você está profetizando? Porque é a palavra de Deus. Você consegue falar em línguas e você tem o dom de interpretação. Eu tenho. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, você vai orar, você ora em línguas e em seguida você fala. É, que é Deus que está falando. Sou eu.
Senhor me dá a revelação e Ele interpreta. Senão você não vai entender nada que eu estou falando. Aí se não entende nada, para que serve? Né? Então é isso. Romanos 1,11. Nós vamos ler mais esse versículo, mais dois, e nós já vamos encerrar. Romanos 1,11. Romanos, capítulo 1, no verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quando a gente recebe um dom espiritual, a gente é fortalecido e confirma o teu chamado. 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7, depois nós vamos ler Marcos 16. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Presta atenção. Jesus é tão maravilhoso que Ele dá o dom para que todos nós sejamos beneficiados. Não existe esse negócio de uma pessoa ser beneficiada. O dom é para a igreja, para o corpo, para todos serem beneficiados. Viajou, a Chalta lá no Canadá, faz parte do corpo. Ela vai ser beneficiada, ela não vai receber mensagem. O Igor está lá nos Estados Unidos, está orando. O teu filho está lá, o Lucas viajou, é o corpo, não tem distância. Você vai estar ali clamando, falando. Às vezes o teu filho, marido, não vem na igreja, mas ele recebe a bênção, porque todos vão ser beneficiados. Então você está ali, a palavra diz que a mulher, ela santifica o marido. O cara está lá, tomando uma, está recebendo a santificação. Entendeu? Por quê? Por causa da fé, ou vice-versa. Para encerrar então, Marcos 16, do 17 ao 20. Marcos 16, do 17 ao 20. Depois você em casa lê a apostila, né? Vou fazer aqui, senão vamos falar. Marcos 16, do 17 ao 20. Marcos 16, do 17 ao 20. Diz assim: e esses sinais, agora o bicho vai pegar. Você está na igreja, você crê? Diga, creio. Então receba. Você crê ou você está assim na internet aí? Receba, viu? Ó, esses sinais acompanham os que creem. Quem crê? Eu e você. Viu, Lina? Nós. Então, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Eita Deus! Confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Sabe quem coopera com você? O Senhor. Sabe quem coopera comigo? O Senhor. Sabe quem coopera conosco? O Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Eu vou chamar o pastor Rubio para orar e já vamos encerrar. Eu espero que você tenha gostado da aula, você que está aí no vídeo, e até a próxima, em nome de Jesus. Pastor Rubio. Amém. Vamos nos colocar de pé.
Querido Deus, amado Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra, aprendermos mais de Ti e da presença do Teu Santo Espírito trabalhando em nós, Pai. Continue conosco, nos leve ao nosso lar, continue nos transformando o nosso coração de pedra em coração de carne, que nós possamos cada dia estar mais perto de Ti. Nos abençoe esse ministério, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nosso Deus.